Mukuyu Nazami, meus filhos, meus amigos, simpatizantes, que todos vocês sejam muito bem-vindos a este encontro, a esta conversa, a este momento de descontração, a esse momento que nós possamos trocar alguma ideia. Hoje eu tenho uma novidade para vocês. Eu estou com as notificações abertas. Na última live até eu pedi que eu queria que vocês fossem mais comunicativos, integrantes a esta live. Hoje eu estou percebendo quem está entrando na live. Então, meu muito boa noite. Aqueles que já me deram Mukuyu Nazami sou eu que tenho que dar. Capitão Reinaldo de Ogum acabou de entrar. Seja muito bem-vindo. Beijo no seu coração. A todos esses filhos queridos que estão adentrando. Hoje eu estou conseguindo ver as mensagens. Às vezes as mensagens são mais rápidas que a minha leitura, né? Mas eu estou conseguindo pelo menos identificar quem está na live. E Mukuyu Nazami a todos. Então, antes de mais nada, que todos nós possamos refletir, todos nós possamos pensar que este momento é um momento de reflexão, um momento de amor, um momento de a gente trocar algumas ideias. Queria deixar um abraço ao Pai Fernando. O Pai Fernando de Ogum acabou de entrar também na live. Seja muito bem-vindo. Que toda a sua egrégora traga muito axé para essa nossa conversa. Eu peço, antes de mais nada, encarecidamente desculpas, porque eu não consegui fazer a nossa live nesses últimos dias, em função que algumas coisas me absorveram muito de tempo, né? O lado profissional nessa pandemia está me cobrando também, o lado espiritual me cobra muito, então eu tive que dividir um pouquinho na semana passada o lado profissional do Pai César de Xangô, para que eu pudesse atender um pouco os outros anseios. Queria deixar um abraço para minha irmã que acabou de entrar, beijo no seu coração, seja bem-vindo, que Deus te abençoe, abençoe toda a sua família. E hoje, antes de mais nada, dizer que é uma grande satisfação conversar com vocês depois de nós estarmos afastados aí alguns dias. Eu sempre penso o que a gente deveria falar neste momento de pandemia, nesse momento onde algumas pessoas não sabem o que fazer, né? Capitão Reinaldo aí mandou eu mandar um abraço para todo mundo. Então, meus filhos, eu vi que o Felipe de Oxóssi está aí, Mateus de Xangô, eu vi a Alana de Oxum, algumas outros assim até passaram ali, eu não sei se eu vi todos, mas todos os filhos do Seduca, fico feliz de estarem nos prestigiando, estarem conversando e ouvindo o Pai César de Xangô. Então, voltando àquela linha de raciocínio, aonde nós devemos sempre entender que neste momento de angústia, de pandemia, aonde nem sempre as informações que nós temos são informações precisas, então geram muita dúvida, gera muita, como é que eu posso falar para vocês? Medo, aversão. Porque eu não sei se a informação é correta, se eu não sei se eu tenho que fazer o meu distanciamento, eu não sei o que está acontecendo. Porque se nós percebermos, a mídia, ela ganha dinheiro com notícia. E se eu falar que a notícia está sempre 100% boa, eu vou ter a mídia me levantando, e eu vou ter audiência. Se eu tenho audiência, eu tenho o lado comercial sendo atendido. Mas nós temos que
equilibrar isso conosco para a gente ter cuidado. E o cuidado é nos cuidando para cuidar do próximo. Então, se eu pego o meu álcool, que está aqui, e faço a minha higiene, que a maioria de vocês já está careca de saber, né? Porque são aproximadamente quase 5 meses que estamos nessa luta, nesse momento de aflição do Covid-19. Então, que nós fazemos aquela higienização das mãos, de preferência com água e sabão, né? Mas se a gente não tem água e sabão, a gente utiliza o bom e amigo álcool 70, este aqui, né? Não precisa ser essa marca, viu? Mas a gente utiliza ele. Então, quando nós chegamos nesse momento, nós temos que dar, primeiramente, crédito a nós. E o crédito a nós é entendermos que esta pandemia está no mundo inteiro. Se ela está no mundo inteiro, nós temos que nos cuidar para que nós não possamos ser agentes transmissores ou condutores dessa pandemia ou desta epidemia. E às vezes é difícil a gente se colocar na posição do outro. E eu fico preocupado quando na parte espiritual eu vejo igrejas abarrotadas, eu vejo alguns terreiros abertos, por mais que dentro de uma liturgia, que é a liturgia da Umbanda, a gente desvia um pouco esse pensamento, né? E desvia um pouco o jeito de trabalhar. Os guias na Umbanda trabalham muito próximos, trabalham muito lado a lado com os consulentes. E às vezes pode propiciar uma transmissão. Então, eu, como um sacerdote de Umbanda, neste momento, eu ainda acho com total segurança que nós devemos esperar um pouco mais. Devemos ser mais cautelosos, né? Lá atrás eu levantei algumas bandeiras dizendo que os terreiros deveriam ser responsáveis, né? E eu acho que os terreiros que estão abertos, eles não estão olhando simplesmente para o seu público. Às vezes eles estão olhando para o próprio ego e vaidade dos seus médios, dos seus dirigentes. E o dirigente tem que ser o mais correto, o mais responsável. Não ponha em risco a vida dos outros. Já estamos há 5 meses paralisados, o que não quer dizer que não estamos trabalhando. Continuamos trabalhando, talvez até mais do que se tivéssemos todos juntos no terreiro. Mas temos que ser conscientes. O ser humano, ele tende sempre a procurar aquilo que lhe satisfaz primeiramente, para depois ele pensar no próximo, se sobrar tempo. Nós temos que inverter isto. Nós temos que primeiramente pensar no que isto ou qual atitude que eu venha a fazer possa atrapalhar a vida do próximo. Então seja consciente, seja firme, se cuide, cuidem-se, é o que eu peço. Eu, nesse tempo que nós estamos parados, eu tenho aprendido muito.
E uma das coisas que os guias desta casa me ensinaram é que às vezes nós temos que criar mecanismos para que nós não estejamos tão atrelados aos conceitos que a solução do meu problema está com o meu pai de santo ou com a casa que eu frequento. A solução, às vezes, do meu problema está no meu entendimento de como eu vou equilibrar a minha espiritualidade na matéria. Então eu falo para vocês, com toda a segurança, com todo o carinho, com todo o respeito, se preservem, se cuidem, que logo estaremos juntos. Uma coisa com certeza vai mudar. A Umbanda que nós deixamos, e eu tenho esta data, uma data precisa, que foi a última gira desta casa, oficial. Eu falo que do dia 11 de março para cá, a Umbanda se modificou. A Umbanda está firme, a Umbanda está consciente. A Umbanda está para ser um apoio, um caminho. Deus, nesse momento, ele falou assim, muitos caminhos levarão ao Pai. E um deles certamente é a Umbanda. E nós temos a obrigação de zelar por ela. Sacerdote tem a obrigação de zelar pelos seus filhos, pela sua assistência, pelos aqueles que lhe amam. E nós vamos fazer isso. Eu vi que entrou mais alguns filhos meus, Mukuyu Nazami, meus filhos. A todo o povo que está entrando, Mukuyu Nazami, sejam muito bem-vindos. Que nós possamos sempre estarmos juntos para conversar um pouco sobre Umbanda, conversarmos um pouco sobre fé, conversarmos um pouco sobre um caminho. O que devemos fazer? Como fazer? Mas acima de tudo, amar o nosso próximo. Eu já falei isso várias vezes e eu gosto muito de me pegar alguns conceitos. Por quê? Os conceitos fazem com que nós possamos lembrar de qual é o caminho que nós escolhemos. Quando o caboclo das 7 encruzilhadas trouxe a Umbanda para a terra, através do seu médium, Zélio Fernandino de Moraes, ele falou assim, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Vamos repetir. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Ou seja, o Espírito, ele trabalha e nós somos filtros. Por isso nós somos médios, intermédio. Ou seja, nós somos o meio entre a comunicação espiritual e a comunicação material. Então, pai de santo, médio de Umbanda, todos que frequentam, não são os artistas principais. São apenas assessores, são apenas filtros que servem para trazer a mensagem sem mudá-la. E quando eu falo de mudança, e uma das mudanças que eu tenho percebido é que de uns tempos para cá a vaidade nos terreiros de Umbanda aumentou muito. As pessoas não vão mais somente no terreiro, principalmente os médios, para fazer o bem. Elas vão porque o caboclo dela deu uma guia que não é dela, primeiramente. O caboclo, o preto velho, o Exu e todos os médios de Umbanda e todos os guias de Umbanda são livres. E o que quer dizer isso? Às vezes eu escuto muitos filhos até, mas eu sei que é por um carinho muito grande. Eles falam assim, o meu caboclo, o meu preto velho, o meu Exu. E eu volto a repetir,
eles são muito mais desenvolvidos, eles são muito mais evoluídos que nós, seres humanos. Eles já superaram essa parte material. Tanto é que eles não têm nome mais. Ninguém conhece o César. Lá em cima, eles abrem mão do seu livre-arbítrio, abrem mão das suas vaidades, abrem mão das suas necessidades. E qual é a primeira necessidade que eles abrem mão? Seu nome. A sua identidade. Um espírito evoluído, ele não tem necessidade. Então ele não precisa ser conhecido como ele foi, como ele trabalhou, foi dentro desta terra. Por exemplo, o César, ele, na passagem que ele fez, ele evoluiu depois de tempos e tempos. Deus permitiu que ele se tornasse um guia. E para ser esse guia, ele escolheu um nome. E o nome, seja ele qual for, Caboclo Tijolinho, Caboclo Tamanquinho, vem na terra. E ele não veio mais dizendo que ele era o César. Porque ele abriu mão disto. Ele abriu mão por um equilíbrio. Abriu mão tirando as vaidades. Deixando que aquelas vaidades que ligavam ele muito à terra fossem deixadas. Então por isso eles escolhem um nome. E nós somos apenas os seus médios, o seu filtro. Então, como eu falei lá que o meu caboclo não é meu caboclo. O caboclo ao qual eu sirvo deveria ser pensado assim. É o caboclo Pedra Preta, é o Preto Velho Pai Tomás, é o seu Exu Tranca-Rua das Almas. Nós somos filtros. Eu entendo que muitos dos médiuns, porque eu tenho alguns aqui nesta casa, e muitos dos médiuns, eles acham, por um termo carinhoso, e dizem assim, o meu caboclinho. Mas na realidade é só um termo carinhoso. Eles sabem que nós, médiuns, ou que nem antigamente, na Umbanda muito antiga, falava-se de cavalo, né? Por que cavalo? Porque ele, muito tempo atrás, servia para fazer o transporte do ser humano e de mercadorias. Então, nós somos apenas médiuns. E prestamos a nossa matéria para que os guias trabalhem. Para que os guias tragam a caridade. Voltando lá atrás, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Então nós temos que ter muito presente isso na nossa mente. Eu não sei nem por que eu fui para esse lado, mas eu estou indo para esse lado. Então eu digo para você que tem fé, para você que tem amor, Deus está acima de tudo. Não existe trabalho que venha fazer demanda contra você que vai chegar até você se você estiver com o seu pensamento firme. Se estiver com o seu pensamento em Deus. Nesse tempo que eu estou na Umbanda, eu vou considerar algum tempo, mas na minha feitura como pai de santo, praticamente 9 anos, vamos fazer, agora em outubro. E eu digo para vocês que aquele que tem fé, aquele que acredita em Deus, minimiza ou elimina qualquer probabilidade de receber uma demanda. Então, vocês tenham fé.
Vocês acreditem em Deus. Não acreditem que vocês são maiores. Acreditem na força de Deus protegendo cada um de vocês, guiando cada um de vocês. Porque vocês serão protegidos. Porque vocês estarão sempre nas mãos de Deus. Deus é Pai. Deus protege. Deus guia. Deus ilumina. Deus é a nossa maior energia para que nada nos aconteça. E eu vou falar outra coisa para vocês, vou fazer uma revelação. Todos nós somos médiuns. Todos. Todos nós temos espiritualidade. Todos. Alguém um dia me perguntou assim, um sacerdote de outra religião também é médium? Sim. Ele trabalha de uma forma diferente, mas ele é um médium. Ele é um meio de comunicação. De alguma energia, de alguma intenção. Ele é um meio de comunicação. Então, todos nós somos médiuns. Todos nós temos mediunidade. Ah, mas eu vou no terreiro muito tempo e não incorporo. Talvez você não seja um médium de incorporação. Mas você com certeza ajudará muito. Eu vou contar uma historinha. Eu gosto muito de história, né? Eu quando cheguei na Umbanda, eu cheguei pelo meu progenitor, que tinha um problema de saúde e resolveu voltar às suas origens, pois ele era umbandista há algum tempo, e tinha abandonado a Umbanda e seguiu outros caminhos. Mas chegou nesse determinado momento que ele estava passando por muitas dificuldades, ele falou assim, só a Umbanda vai me curar. Eu falei, nossa, forte, eu não era umbandista. Nessa época, eu era kardecista. E eu levei-o. Quando eu cheguei num terreiro, eu tinha pensado que o terreiro trabalhava de uma forma diferente, do qual eu nunca tinha tido contato, né? Sempre um contato talvez muito distante e muito preconceituoso. E daí quando eu cheguei lá, a palavra, eu falei coisa, desculpem, a palavra que eu mais ouvi dentro do terreiro foi Deus. Falei, mas como alguém pode dizer que é Umbanda ou que um terreiro de Umbanda faz mal se ele do começo ao fim ele fala de Deus? E foi aí que eu comecei a mudar a minha ideologia, comecei a mudar o meu conceito e comecei a aprender que a mediunidade ela aflora no momento certo, no momento que eu estou preparado para entender aquela vozinha que diz assim, eu sou o caboclo, eu sou o preto velho, eu sou o Exu. E quando isso acontece, há um sinergismo muito grande. E nós começamos a aprender, nós começamos a evoluir, nós começamos a entender como é grande esta espiritualidade e como ela nos acolhe, como ela nos abraça. E acima de tudo, ela é uma espiritualidade limpa, porque ela cuida do meio ambiente. Ela ensina que nós temos que cuidar da terra, do mar, do ar, das águas. Talvez para muitas pessoas que não entendam, podem dizer assim, é Umbanda. Mas para mim que vivo o dia a dia, só um pouquinho para eu cair um cisco nos olhos aqui. Para vocês que eu vivo o dia a dia, eu digo assim, a Umbanda, ela me ensinou. A Umbanda, ela me trouxe a vida, ela trouxe a força, ela trouxe o equilíbrio, ela trouxe o cuidado com o próximo.
Se eu cuido da natureza, eu certamente estarei cuidando do meio ambiente. Estarei cuidando do ser humano. Estarei cuidando de todos. Então você que tem algum medo, e eu falo para todos vocês, porque eu tenho medo também, mas você que tem algum medo e que acha que alguma coisa possa acontecer, respira fundo, põe o seu coração e sua mente em Deus e deixe que Deus decida o que é melhor para você. Confie em Deus. Você confiou nas mãos dele para ele lhe defender. Então cuide e acredite que é ele que estará segurando a sua mão. Estará zelando pelo seu bem. Saravá fraterno. No começo algumas pessoas não enxergaram, mas no começo eu falei que hoje eu estou enxergando quem está entrando, quem está saindo, quem está mandando mucuyu para mim, os filhos que estão entrando, né? Então meu mucuyu na Zâmbia, todos os meus filhos que entraram, cumprimentaram a hierarquia, cumprimentaram o Pai Célias de Xangô. Então hoje eu estou vendo. Às vezes eu até paro um pouquinho e me perco na minha linha de raciocínio, porque eu começo a ler aqui para ver o que estão escrevendo. Então, todos vocês estão sendo cuidados por Deus. E eu digo para vocês, amem a si mesmo como ao próximo. Tudo nesta vida tem um porquê. Nenhuma folha cai da árvore se não tem um porquê. Então acreditem que a missão de cada um será escrita por linhas certas ou tortas. Saravá fraterno a vocês. Se quiser fazerem uma pergunta que não fuja muito do tema, eu até hoje estou respondendo, mas antes de mais nada, né, eu vou pedir que cada um, naquele nosso ritual diário, naquele nosso ritual semanal, que cada um de vocês pegue o seu copo com água, né? O meu está aqui, já vou abastecê-lo, né, para que nós possamos, acima de tudo, fluidificar essa água. Tá? Então eu jamais vou me esquecer que nós somos água. 70% do corpo humano vem da água. Então é ela que nos equilibra, ela que nos dá força, ela que nos cuida, ela que nos dá saúde e ela que nos traz a energia do bem. Ao pessoal que está entrando aí, está pedindo mucuyu na Zâmbia, que sejam bem-vindos. Então já peguei o copo, que cada um de vocês pega a garrafinha, coloque ela sobre a sua frente, antes de mais nada, flexione as mãos, traga o pensamento de Deus para o seu coração. Pense firme. Deus está com você. Esqueça tudo o que está em volta de você. Só pense em Deus. Só pense na luz. Vá buscar aquilo que você quer. Aquilo que você precisa. Se você está com problema de saúde, busque a fé, busque a saúde. Se você está com algum problema financeiro, busque a sua segurança, o seu equilíbrio em Deus. Se você está com algum problema sentimental, busque Deus. Pegue seu copo, abra suas mãos, sinta que a ponta dos seus dedos, a palma das suas mãos começam a formigar. Isto são as energias impostas. A movimentação das mãos faz com que a ligação energética para que esse momento
ela seja mais forte, mais firme. Ponha seu pensamento, escute a minha voz. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que este momento seja um momento onde eu estou me ligando, onde através das minhas mãos eu estarei fluidificando esta água. Estarei fazendo com que a sua energia, a energia dos guias de luz, possam alimentar este copo, trazendo equilíbrio, força, sabedoria, amor, saúde, trazendo aquilo que eu preciso, trazendo aquilo que o meu equilíbrio irá precisar, trazendo o meu amor, a minha fé, a minha crença em Deus, a minha crença que este momento o qual estamos reprimidos seja mudado, que este momento seja um momento de reconexão da matéria ao sagrado, que esse momento seja o meu entendimento, o que eu posso, o que eu quero e o que eu vou fazer para ajudar a mim e ao meu próximo. Respira fundo, segura, solta, vai aliviando suas mãos, vai esticando o seu corpo, abra bem a sua mente, respire, que Deus possa te iluminar, que Deus nesse momento possa reenergizar você, que nesse momento Deus possa te curar, que nesse momento você possa ser um homem, uma mulher de fé. Saravá os caboclos, saravá os pretos velhos, saravá os exus, saravá as pombogiras, saravá Deus como energia maior que nós recebemos. Saravá a todos. Que todos vocês continuem sendo bem-vindos. Hoje, uma novidade que eu consigo lê-los. Então eu sei quem está dando mucuyu para mim, eu sei a hierarquia que está hoje na live. Então eu queria mandar um grande abraço aos meus capitães, são meus fiéis escudeiros, né? Capitão Fábio de Ogum, Capitão Reinaldo de Ogum, Capitã Ana de Manjá, a vocês meu eterno, minha eterna gratidão, meu amor, meu carinho, e dizer que logo, logo estaremos juntos. Eu não poderia deixar de salientar como a Umbanda vem sofrendo alguns preconceitos. Eu soube de alguns sacerdotes que na semana passada estavam fazendo live e algumas pessoas maldosas, eu falo maldosas, entraram nessas lives e começaram a bagunçar, colocando músicas, colocando filmes eróticos, tendo um total desrespeito pela religião de Umbanda. Nós temos que estar preparados primeiro para quebrar esse preconceito. E como a gente quebra esse preconceito? Dizendo, somos juntos, somos fortes. Estamos aqui unidos em um único objetivo: ajudar o próximo sobre qualquer e todas as coisas. Então, vamos empunhar essa bandeira para que a Umbanda seja respeitada pelo que ela traz de belo, de bonito e de forte, o amor divino.
Então vocês que nos assistem, vamos de uma forma muito firme dizer assim: eu sou um umbandista, eu sigo a lei de Deus, eu acredito na Umbanda. Não vamos permitir que pessoas deturpem a religião de Umbanda e tirem a sua essência, amar o próximo sobre todas as coisas, como ama a Deus. Então eu falo isso porque eu fiquei estarrecido de ouvir o que fizeram isso. Então nós não podemos permitir. Inclusive até me pediram que eu tivesse cuidado de fazer a live aberta, que eu fizesse sempre a live no particular, no fechado, que aí eu sei quem são as pessoas e eu as permito. E eu falei, ou pensei, que nós corremos o risco, mas nós estamos na trincheira para mostrar o caminho certo. Então eu tenho a obrigação de estar defendendo essa bandeira como um sacerdote de Umbanda e me posicionar contra qualquer tipo de preconceito, seja ele pela religião, seja ele pela raça, seja ele pela opção, seja ele pelo que for. A Umbanda não tem preconceito. A Umbanda abraça a todos de uma forma muito igualitária e humana. Que Deus abençoe a nós. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu consigo ler. Hoje, até alguns dias atrás, eu não conseguia fazer isso. Hoje eu consigo. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, nós temos algum tempinho. E hoje eu estou disposto a falar um pouquinho sobre Umbanda, desde que seja um assunto pertinente e um assunto que eu acho oportuno de ser comentado, ser falado dentro desta live. Então assim, eu estou vendo os coraçãozinhos subir, estou vendo o pessoal entrar, sair, fico feliz, tivemos um pico de 52 espectadores nessa live, agora estamos com 46. Eu não poderia deixar de comentar isso. Eu tenho colocado algumas lives que eu acho interessante e que são lives que eu particularmente gosto muito. Tem dias que a gente está um pouco mais inspirado, tem dias que a gente escuta melhor os guias, né? Então eu montei um canal. Esse canal é Pai César de Xangô. Você entra lá, faz a sua inscrição, ativa o sininho e quando eu ponho um vídeo novo lá você já recebe a notificação. Então vamos ajudar a fazer esse canal aí. É um meio no qual eu achei importante de difundir esta raiz, difundir o que eu penso sobre o Covid, o que eu penso sobre a vida, o que eu penso sobre os terreiros de Umbanda, o que eu penso sobre o sacerdócio, ou seja, ali você vai ter tudo aquilo que a gente acha de bacana, tá? Que eu sigo. Então, se você puder fazer a sua inscrição lá, entra lá, ativa o sininho e tudo vai dar certo. Nós temos uma biblioteca aqui, estão pedindo para me indicar uns livros. Eu estou fazendo uma coletânea, nós estamos com uma biblioteca no terreiro, eu acredito que ela esteja com um total de quase 200 títulos. E eu vou fazer uma coletânea de alguns livros e trazer aqui nas próximas lives os livros que eu vou indicar. Eu sempre gosto de indicar um livro que eu acho que é o primordial, que é Tambores de Angola. Eu gosto muito desse livro porque ele fala muito, ele passeia muito por uma Umbanda. E eu sempre indico ele. Mas eu vou trazer para cada live das posteriores, agora eu vou trazer um título para que vocês possam ficar mais próximos da Umbanda que eu acredito. São vários títulos, tem vários autores, várias ideologias de Umbanda. Algumas eu acho muito bacana,
outras eu acho que elas são muito diferentes do que nós praticamos. Então, eu vou trazer sempre, a partir disso já era para mim ter feito, eu vou trazer sempre um livro que eu vou indicar, tá bom? E espero que eu possa ajudar vocês nesse momento. Estão me mandando algumas aqui. Bom, alguém está me perguntando ali sobre concentração, é isso? Pode ter algum jeito do orixá. Não consigo ler, porque agora ficou meio branco. Mais indicado para conseguir se concentrar melhor, é mais ou menos isso. Não entendi bem a pergunta. Se tem algum jeito ou orixá, se tem algum jeito ou orixá. Olha, tá difícil, vou ter que usar óculos, hein? Na realidade, a concentração está muito intrínseca dentro de nós. Ela está muito ligada ao meu poder de firmar o meu pensamento. Eu sempre utilizo um método que eu gosto muito para mim ver qual é o tempo de concentração que eu tenho. E a partir desse tempo inicial, eu consegui aumentar o meu tempo de concentração. Então, cada um de vocês pode pegar um objeto, qualquer objeto, né? Pode pegar uma garrafa, pode pegar uma flor, pode pegar uma caneta e você coloca sobre os seus olhos, à frente dos seus olhos, na altura do seu nariz mais ou menos, e tenta se concentrar. Continue se concentrando. Tem pessoas que às vezes não conseguem ficar 10 segundos olhando esse objeto. O objetivo disso é ver qual é o tempo de concentração que você tem. Então, você começa, deu 10 segundos, deu 1 minuto, deu 2 minutos. O desafio da concentração é seu. Quanto mais você conseguir se concentrar sem perder o foco, mais você saberá qual é o tempo de concentração para aquilo que lhe interessa, você terá. Tem pessoas que estão dizendo que às vezes não é nem para subir, mas o celular manda. Eu gosto de ver bastante coração subindo. Assim eu sei que eu não estou tão fora da casinha, entendeu? Eu gosto de bagunça, eu gosto de interação. E eu acho que o movimento das pessoas, seja ele por um emotion, seja ele por um coraçãozinho, seja ele por uma carinha, é muito bacana. Então tem que subir mesmo. Solte o coração. Uma filha da casa me perguntou: será possível voltar a giras ainda este ano com um número reduzido de pessoas? Bom, primeiramente eu colocaria assim: existe uma pandemia, ninguém está inventando ela, ninguém está dizendo que é uma gripezinha só. Então todos nós sabemos da nossa responsabilidade e sabemos o que e o que podemos fazer para diminuir isso. Eu acho que é possível nós conseguirmos voltar, mas para que isso aconteça, eu estou usando como critério a taxa de contaminação. Essa taxa de contaminação ela deve abaixar para menos de 0,95. A taxa de contaminação em Curitiba hoje, se eu não me engano, está 1,2. Ela ainda é alta se compararmos com alguns estados que já estão em 0,8, 0,7 e estão na faixa amarela, né? Faixa azul. O Paraná ainda está
numa faixa intermediária, que é a faixa amarela, se eu não me engano. E o nível dessa taxa ainda está alto. Eu tenho acompanhado isso dia a dia, eu tenho perguntado muito aos guias, e eles haviam me colocado que talvez no dia 15 de setembro nós iniciaríamos alguns trabalhos. Para minha surpresa, esse dia 15 é hoje, e eu estou falando para vocês. Isso não aconteceu e não vai acontecer momentaneamente. Mas eu acredito que dentro de muita responsabilidade, dentro de muito resguardo, talvez por outubro ou comecinho de novembro a gente possa estar mais consciente de como a gente vai tomar uma decisão. Como eu falei no início da live, muitos de nós criam e têm um vínculo muito grande com o terreiro. E muitos de nós acham que a solução dos problemas está só no terreiro. Então eu falo para vocês, nós estamos aprendendo a trabalhar o nosso consciente, a nossa ligação com Deus. Não que o terreiro não seja importante, mas nesse momento ele é uma ferramenta que eu não posso dispô-la. Então eu tenho que saber que Deus, acima do terreiro e acima dos guias, Ele está me conduzindo por uma reflexão com segurança, com importância, com responsabilidade. Então eu tenho que aprender a trabalhar o meu consciente e o meu subconsciente para que eu consiga superar a falta da matéria de estar dentro do terreno. Isso requer para todo sacerdote muita responsabilidade. E eu fico muito assustado, essa é a palavra, quando eu vejo que tem terreiros abertos. Os terreiros deveriam, pela sua liturgia, pela sua ritualística, estarem fechados. Mas às vezes a vaidade, a necessidade, que não é às vezes nem a necessidade de sobrevivência, a necessidade de outras coisas, colocam a segurança dos médiuns, do Pai de Santo, de todos, num problema grave. Vamos rezar, vamos pedir que essa curva continue descendo e essa taxa de contaminação venha para 90, 80, 70, ponto 70, ponto 90, para que nós possamos o mais rápido possível, dentro da segurança, estarmos preparados para receber vocês. Tem algumas pessoas me fazendo algumas perguntas aqui. E assim, existem muitas diferenças entre Umbanda, Candomblé, Santeria ou outras religiões de matrizes africanas. A Umbanda, ela tem uma participação dentro da religião de matriz africana. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é que o processo doutrinário para que o médium entenda a sintonia do espírito com a matéria, às vezes leva tempo. Todos que iniciamos dentro da Umbanda passamos por um processo chamado de animismo. É onde eu faço a minha mente entender que ali existe uma energia.
Um médium bem desenvolvido, ele trabalha num processo incorporativo de 50%, mas muito bem desenvolvido. Um médium entrando na Umbanda, ele tem uma média de 5, de 3, de 2% de incorporação. Então, todos nós que adentramos a Umbanda, passamos por esse processo, onde a nossa mente abre esses portais através da minha vontade, através do meu desejo, através do meu deslumbre, em querer incorporar. Isso é um trabalho que o pai de santo, o dirigente, ele vai ter acompanhando e ele vai trabalhando para que o médium comece a aumentar essa taxa e diminua essa palavra que eu acabei de falar, ou esse processo chamado de animismo. Até que esse médium chegue num valor de equilíbrio. Porém, eu, como um médium de Umbanda, um sacerdote, eu acho que mesmo o médium, nesse processo de animismo, ele tem uma grande força para ajudar o próximo. Porque ele quer tanto ajudar que o seu coração produz energias que vão ajudar. Porém, o dirigente tem que ser um ótimo observador. Os guias têm que ser bons observadores, a hierarquia trabalhar em conjunto para que se consiga diminuir essa taxa de animismo. Veio uma pergunta. Estão me perguntando aqui se é possível fazer a doutrina na corrente sem estar necessariamente no terreiro. Bom, depende qual é o tipo de doutrina que você quer aplicar. Eu sempre falo que fazer uma doutrina fora do terreiro, com um processo incorporativo, é muito perigoso. Porque dentro do terreiro eu tenho firmezas, eu tenho alicerces, eu tenho segurança para que os guias trabalhem e a corrente mediúnica seja cuidada e seja sempre equilibrada para que isso possa trazer segurança. Quando alguns médiuns, alguns sacerdotes querem fazer isso através da tecnologia, primeiro, você está dando uma doutrina para um celular, para uma filmadora, para uma câmera. Você não sabe como seus médiuns estão trabalhando. Se a doutrina for teórica, não vejo problema. Agora, eu tenho visto alguns artistas, essa é a palavra certa, estão dizendo para as pessoas que podem incorporar dentro das suas casas. Isto é totalmente desaconselhado. Porque eu não posso fazer uma doutrina utilizando a tecnologia, incorporado, tentar fazer com que vocês aprendam alguma coisa sem eu estar vendo. Eu estaria dando um tiro, estaria me machucando e machucando vocês sem poder estar ajudando. E sim, estaria, como é que eu posso falar? Estaria prejudicando vocês e a mim mesmo. Então, doutrina incorporativa ou doutrina de desenvolvimento mediúnico deve ser feita no terreiro e ao vivo. Se eu pude responder, muito obrigado. Isso é muito comum. Me fizeram uma pergunta assim que algumas pessoas, às vezes, conversando pelos mecanismos de tecnologia, WhatsApp,
Messenger incorpora. Primeiramente que a religião é uma coisa muito séria, tem fundamentos, tem cuidados. Primeiramente, um pai de santo, uma mãe de santo incorporar já é um grande problema. Você imagina um médium fazer isso através de um celular, se ele realmente está incorporando um guia, se ele está incorporando um obsessor. Porque em todo esse meu tempo, quando eu falo de obsessor, eu falo assim, as energias do mal, as energias maléficas, elas são muito sarcásticas e muito inteligentes. Elas trabalham com energias muito similares à energia dos guias que nós recebemos. Eu já vi dentro de terreiros médios incorporados com seus guias, jurando estar com um preto velho, que é aquele que lhe servia, com um Exu, um baiano, e na realidade o guia-chefe da casa identificar que não era a energia daquele guia. Então vocês imaginam como isso é problemático, é perigoso. Não se incorpora fora do terreiro. Vou falar de novo. Não se incorpora fora do terreiro. Para isso existe terreiro. Ah, não dá para fazer no terreiro? Não incorpora. Essa é a minha opinião. Não se incorpora. Não se traz guia de luz dentro de casa. A casa é seu habitat de descanso, de tranquilidade. Muitos sabem abrir portais, mas não sabem fechar. E eu vou contar uma historinha rapidamente. Eu estava conversando, antes de ser pai de santo, com um outro pai de santo que eu respeito muito. E num momento, nós estávamos conversando e estava rolando uma gira. A gira estava trabalhando e ele tinha deixado seu pai pequeno tomando conta da gira. E foi no momento do passe, ele me chamou e ele falou ali, aquele médio ali não está 100% incorporado, o que você acha? Eu falei, olha, quem sou eu para falar? Eu não sei. Eu era um aprendiz de médium. E ele falou para mim assim, ele não está incorporado. Ele está num profundo animismo. Mas eu vou falar para você, até uma criança consegue trazer um espírito para a Terra. Incorporar um espírito não é difícil. Agora, você mandar esse espírito embora, se ele for um obsessor, aí requer um bom guia, um médio doutrinado e outras coisas que são a casa que podem propiciar. Então, jamais tragam espíritos dentro da casa de vocês ou em qualquer outro lugar que não seja dentro de um terreiro de Umbanda. Na realidade, assim, algumas pessoas me perguntam como é que vai melhorar a nossa energia. Primeiramente, para você vir para uma gira, há uma necessidade do seu corpo estar conectado. Primeiramente, fazer as suas obrigações, né? 24 horas pelo menos antes, não ingerir carne, isso dentro da nossa raiz, né? As outras raízes têm outro preceito. Então eu estou falando isso em nome do Seduca, que é as nossas regras, que é a nossa raiz. Então, dentro dessa raiz, não ingerir carne, não ingerir bebida alcoólica, não manter relações sexuais durante 24 horas, o qual nós chamamos de preceito. Então teria que fazer o preceito. Manter o seu pensamento o mais equilibrado possível e o mais perto de Deus. Segundo, quanto mais você
estiver pronto para ajudar o próximo, mais concentrado você vai estar. Quando você chegar na gira, simplesmente concentre-se no que está acontecendo. O cantar é uma oração. Ou dançar, ou participar da gira com movimento, fazendo que a sua caixa craniana vibre, é um ato de que você está entrando em sintonia para que o seu processo incorporativo, o seu entendimento energético seja acompanhado e seja entendido. Tudo que nós fazemos é para que a concentração e o louvor a Deus faça com que o guia incorpore ou se aproxime o mais do seu médium. Isso não se consegue da noite para o dia. Isso demora algum tempo. Existe médium que já entra e incorpora? Existe. Mas eu posso falar para vocês que é uma minoria. O processo mediúnico de entendimento, ele requer algum tempo. Ele demora um pouco. Então nós temos que estar sempre, de corpo, de mente e de alma, prontos para servir. Essa é a melhor forma de nós nos equilibrarmos e ajudar o próximo. Pessoal, se eu pude ajudar algumas pessoas, meu muito obrigado. Às vezes eu falo sempre, quando eu falo de ajuda, eu falo do ponto de vista do meu conhecimento, do ponto de vista desta doutrina. Eu respeito a todas as outras doutrinas de Umbanda. Umbanda, existe vários tipos de cultuar a Umbanda. E quando nós cultuamos a Umbanda, nós aprendemos através da nossa vida que aquilo ali é Umbanda. Eu conheço vários tipos de manifestação da Umbanda. Umbanda esotérica, Umbanda branca, Umbanda de tradição, Umbandomblé. Elas são diferentes. Cada uma tem os seus adeptos. A Umbanda que eu pratico é esta raiz. É a Umbanda de chão, é a Umbanda de tradição. Então eu só posso falar pela minha Umbanda. Então quando vocês me pedem alguma colaboração que eu possa responder, eu estou respondendo em relação à Umbanda que eu pratico, sem discriminar nenhum tipo de Umbanda. Um sacerdote, um líder espiritual, ele tem que respeitar as diferenças. Respeito não quer dizer que eu concorde, quer dizer que eu respeito. Esta é a minha opinião. Todos os caminhos levarão a Deus. Mas o caminho que eu aceitei é esta Umbanda. E é esta Umbanda que eu quero divulgar. Ela serve para mim, serve para os filhos desta casa, serve para os consulentes que vêm nesta casa. Pode servir para você? Sim. Pode ser que não? Também. Mas a opção é sua. Deus deu livre-arbítrio para cada um para praticar e ir e vir aonde quiser. Então, essa é a minha opinião. Humildemente. Uma das coisas que eu aprendi na Umbanda é que a gente não pode ser só humilde da boca para fora. Nós temos que ser humildes por inteiro. Nós temos que ser humildes de corpo, de mente e de alma. E a humildade vem quando você consegue entender que as diferenças são importantes. Pai Tomás, junto com o pai Tobias, uma vez falou para mim, falou para o cavalo dele e falou para mim: quanto mais um pai de santo tem guias no pescoço, mais peso, responsabilidade e humildade ele vai ter que ter. Porque o peso das guias vai fazer com que ele se arque.
E quanto mais ele se arcar, mais próximo ao chão ele vai lembrar da sua humildade. Então, não adianta eu ter 100 guias para mostrar que eu tenho as 100 guias. Eu uso as guias porque os guias pedem que eu a use. Elas são deles. Vou contar mais uma história. Um dia, não faz muito tempo, uns 2 anos atrás, alguns guias dos quais eu sou médium deles, ou sou o cavalo deles, alguns falam até burro, chegou e falou assim: tá na hora de você trocar suas guias. Hã? Não, tá na hora de você revitalizá-las, porque as guias não são suas, são minhas, né? Ele falou o guia para mim. E a partir de agora eu vou dar, ou os guias darão as suas guias para alguns médiuns. Eu falei: nossa, mas eu vou dar minhas guias? Aí ele voltou e falou assim: as guias não são suas, as guias são minhas. Caboclo, Preto Velho, Exu. Se as guias são minhas, eu dou elas para quem eu quiser dar. Então elas não são suas. Eu empresto elas para lhe proteger. E aí eu entendi o que o Pai Tomás falou. Como as guias não eram minhas, e sim deles, quanto mais guias eu tinha no meu pescoço, mais humilde e entendedor eu deveria estar. E foi uma dessas coisas que eu aprendi, que a humildade está dentro de nós e não dentro da nossa mente, do nosso pensamento. Então nós temos que ser humildes. Humildade não quer dizer que nós possamos ser pisados. Humildade quer dizer que eu entendo o que eu preciso fazer e eu entendo como agir em determinadas situações. Deixa eu mandar um abraço para os meus sobrinhos que estão na live aí, Cauã e o Arthur, né? Me mandaram aí um bilhetinho dizendo que eles estão aí. Eu sei que não é sempre que eles aparecem, então hoje eu consegui ler. Um abraço para eles, que Deus abençoe, que Deus traga muita luz a todos vocês aí, a toda essa família, pessoal que está em Joinville, está no Nordeste, que sejam muito abençoados. Que nós possamos chegar aos 4 cantos desse Brasil, dizendo e trazendo amor, fé e muita responsabilidade. Pessoal lá de Terra Rica, né? Pessoal de Luanda, pessoal de Londrina, né? Pessoal de Ponta Grossa, tem algumas pessoas do exterior aí também. Eu não sei de onde, mas eu sei que tem. Então, meu grande abraço, meu axé, muito obrigado. Fico muito feliz nesse pequeno tempo de poder responder algumas perguntas, do ponto de vista do meu entendimento, sempre. Que eu possa ajudar vocês cada vez mais. E que este terreiro continue sempre de portas abertas, para que vocês possam ter um ponto de equilíbrio, de amor, de fé. Mas lembrem-se que o amor maior é o amor em Deus. Então está na hora de eu ir embora ao pessoal de Uberaba, Minas Gerais, terra do nosso saudoso Chico Xavier, o nosso mentor, né? Minas Gerais, eu tenho muitos amigos em Minas Gerais aí. Que Deus abençoe todos vocês aí. Pessoal de Terra Rica, o Capitão Reinaldo está dizendo lá, Terra Rica. Quem mais aí? Rio Grande. Que Deus abençoe vocês aí. O pessoal do Paraná, o pessoal de Santa Catarina. Eu tenho que falar, eu sou catarinense, né? Mas estou radicado aqui no Paraná há muito tempo. Então, meu grande abraço aí, povo de Santa Catarina, povo do Rio Grande do Sul, aí pessoal de Canoas. Então, assim, ó, nós estamos ultrapassando os 4 cantos. Então, que todos vocês sejam muito bem-vindos. Pessoal do Batuque aí, do Rio Grande do Sul, aí. Pessoal aí de todas as manifestações
espiritualistas, né? O candomblé e outras religiões mais aí que a gente sabe. Sejam sempre muito bem-vindas, né? Eu, antes de mais nada, vou me despedir, mas antes de eu me despedir, a gente vai fazer aquela oração final com a água, para que todos vocês possam receber esse axé e dizer assim: amanhã vai ser um dia feliz, um dia de luz, um dia de conquistas, um dia de amor. Então que cada um de vocês pegue a sua água, reabasteça o copo. Quem tem a jarra, põe a jarra. Quem tem a garrafa, põe a garrafa. E deixa eu abrir antes de que eu possa fazer aqui uma bagunça. Mas vamos lá. Queria mandar um abraço a todos os sacerdotes de Umbanda, a União dos Terreiros do Caboclo Mata Virgem, a todos sem distinção, a todos os meus irmãos, a todos os meus filhos, o pessoal do Rio de Janeiro que está aí, sejam bem-vindos. Fico feliz de estar alcançando um povo fora de Curitiba, mostrar a força da Umbanda, mostrar o amor da Umbanda, mostrar que a Umbanda é uma religião sólida, firme, porque acredita em Deus. Obrigado a vocês, obrigado de coração a todos os filhos, a todos os amigos, minha irmã, meus sobrinhos, a todos que estão aqui na live, tá bom? Minha hierarquia, que eu falo, Capitão Fábio de Ogum, Capitão Reinaldo de Ogum, tá lá em Terra Rica, Capitã Ana de Iemanjá, que tá aqui pertinho. A todos vocês, muito, muito obrigado por estarem junto comigo. Estou muito feliz hoje, muito feliz. Então, antes de mais nada, vamos pegar o nosso copo com água, reabastecido. Vamos colocar nossas mãos impostas sobre o copo. Vamos trazer a energia de Deus. A energia dos caboclos, dos pretos velhos, das crianças. A energia de todos os bons espíritos da Umbanda. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que neste momento, nesses 4 cantos do Brasil e do mundo, nós possamos energizar, nós possamos fluidificar estas águas, que possamos colocar esse elemento na mão de Deus, na mão da natureza, na mão dos guias, para que quando nós utilizarmos, nós recebamos o amor, o equilíbrio, a fé, a caridade, aquilo que nós precisamos. Que as doenças, que as mazelas, as larvas espirituais sejam diluídas com a força de Deus. Que cada um, neste momento de distanciamento, pense no seu próximo, pense em si, pense no seu pai, na sua mãe, na sua esposa, no seu esposo, no seu filho, na sua filha. Pense em todos que estão ao seu lado, que recebam axé, que recebam a força de Deus, que recebam a energia dos orixás, que recebam a bênção dos caboclos, dos pretos velhos e dos exus. Que através desta casa, através do caboclo chefe desta gira, o caboclo Pera Preta, o dono desta casa, esse preto velho que está às minhas costas, o preto velho Pai Tomás, o herê Marquinhos da Cachoeira, o chefe da Quimbanda, seu Tranca-Rua das Almas, Dona Maria Quitéria, e todos os guias da Umbanda, os baianos, os boiadeiros, os ciganos, possam estar trabalhando individualmente, cada um de vocês, para que vocês estejam bem, para que vocês sigam um caminho de luz, de paz e de amor. Que cada um nesse momento pegue o seu copo, tomem, recebam esta luz, recebam esta água fluidificada, para ficarem próximos de Deus.
Meu axé. A todos os 4 cantos desse Brasil, meu saravá fraterno, meu beijo no coração. Saudades de todos vocês, saudades de vocês, meus filhos que estão aí. Saudade da minha hierarquia, saudade de todos. Saudade de dar um abraço. Saudade de dar um grande abraço em todos vocês. Mas mesmo à distância, sintam-se abraçados, sintam-se acariciados com a força de Deus, com a força dos guias desta casa e com a minha humilde força, que é mais fé e amor do que qualquer coisa. Meu saravá fraterno, meu boa noite, que todos vocês hoje possam dormirem repousados nos travesseiros de Deus e dos anjos. Feliz. Feliz por todos nós. Feliz por Deus me dar a oportunidade de estar aqui. Feliz por saber que logo, logo nossa batalha será vencida. Saravá fraterno, meu boa noite, obrigado a todos. Não desistam, tenham fé. E lembrem-se, a Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. A Umbanda é a manifestação do Espírito para a caridade. Na próxima live eu vou contar uma história sobre a ilha do amor, da vaidade, do tempo, das saudades. Eu vou contar uma historinha muito legal para vocês. Espero que cada um possa tirar muitos ensinamentos dessa história. Então aguardem a próxima live. Eu não sei quando ela vai ser ainda, mas eu aviso e vocês me cobram. Então eu tenho 2 missões para a próxima live. Trazer essa história e trazer uma coletânea de livros para que vocês possam ler, tá bom? Meu boa noite, meu muito obrigado, meu beijo na testa, que todos vocês possam dormir bem. Cada dia eu vou mais triste para me despedir, parece aquele que empaca, né? Fica na curva de rio ali, mas agora eu vou. Obrigado a todos, saravá aos 4 cantos do Brasil, saravá nossa Umbanda, saravá os caboclos, os pretos velhos e os exus, saravá as crianças. Boa noite.